Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui, gente, é mostrar o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa conversa é com o deputado Betão, do PT. Vamos falar das prioridades do mandato dele, como o combate ao trabalho escravo no Estado, que infelizmente é líder no número de denúncias. Ele é presidente da Comissão de Trabalho da Assembleia. Também vamos falar sobre a lei elaborada por ele, que exige a publicação em sites oficiais de empresas acusadas de utilizar trabalho análogo à escravidão. Saberemos o que o deputado pensa sobre privatização de serviços públicos e também sobre a dívida de Minas com a União. Obrigada por ter conversado com a gente. Feliz aniversário, que o senhor é aniversariante de setembro, eu também sou. Dia 5. Deus abençoe, que o senhor tenha muitos anos de vida. Obrigado. Uma trajetória muito bonita. E é sobre isso que eu queria começar falando. O deputado começou no DCE, né, como estudante, já como líder, também passou por vários sindicatos. Enquanto a gente conversa, vão passar algumas fotos aqui, e eu queria perguntar para o senhor, como é que foi essa trajetória para o senhor ter chegado até aqui, e que momentos foram mais marcantes nessa trajetória do senhor? Marcantes, acho que foram todos, né? Todos. Mas eu comecei no DA de Geografia, em 84, depois no Diretório Central dos Estudantes, me formei como geógrafo e imediatamente eu comecei a trabalhar nas escolas, né? E ingressei no Sindicato dos Professores de Juiz de Fora. Sim. Que é um sindicato separado do Simpro-MG, né? Então é um sindicato próprio de Juiz de Fora. Mas é ligado à CUT, como É ligado, sindicato daqui? filiado à CUT. Sim. Né? O Simpro Minas é filiado à CTB, né? Já foi filiado à CUT. Uhum. Mas só para poder estabelecer essa diferença, né? Porque Juiz de Fora é uma cidade mais antiga, tem, né, ainda escolas confessionais, muito antigas, né, seculares. Então foi criado um sindicato lá primeiro para poder congregar, né, os professores dessas escolas. E depois foi formado o Simpro-MG, logo em seguida, que abarca os outros 852 municípios. E o Simpro Juiz de Fora, ele representa os professores da rede privada. Sim. E da rede pública municipal, né? Então, estou nesse sindicato desde que eu me formei. E com isso eu passei a fazer parte também da Central Única dos Trabalhadores, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Ensino. Aí depois foi vereador em Juiz Aí, de Fora. por causa dessa militância toda, né, nós viramos vereador em Juiz de Fora em 2008, nós fomos reeleito em 2012 e 2016. Então, deputado, eu queria saber como é que o senhor avalia a evolução dos profissionais da educação, da relação deles com o trabalho, se a gente teve uma evolução, precisamos evoluir mais. Como é que o senhor avalia isso, depois desse tempo todo, dessa trajetória toda ligada à educação? Está sempre numa constante evolução, né? Sim. Quem escolhe a profissão de professor, professora, está escolhendo uma profissão de luta. Né? Está sempre lutando para melhorar as condições de trabalho. Mas já melhorou? Então, já melhorou bastante, principalmente a partir da criação da lei do Piso Nacional do Magistério, né? Que você tem um balizador, né? Que a maioria das prefeituras e estados não cumprem, né? Tem uma confusão muito grande com relação à questão da carga horária, o valor que tem que ser pago, você só paga no piso, mas a lei é muito clara, né? Ela diz que é até 40 horas, então você pode fazer uma projeção, né? Até 40 horas, e estabelece que tem que ser aplicado sobre a carreira dos profissionais do magistério. Minas tem uma interpretação diferente, né? Aí Minas já tem uma interpretação diferente, Sim. que tem que pagar, são 24 horas, pagar proporcional às 24 horas, e não aplica na carreira. Apesar de que a carreira está muito complicada também, né? Porque no estado de Minas Gerais você consegue fazer um mestrado, você só vai conseguir colocar isso na sua carreira 15 anos depois, né, que você formou. Muito. Então, tem muitos problemas, né? A gente está tentando unificar. Sim. Né? Então, por exemplo, na Prefeitura de Juiz de Fora, nós conseguimos recentemente os reajustes que foram dados no piso. Né? Os 33,34% de 2022, 14,9% de 2023,
né, que foram muito além da inflação, né? Então isso ajudou a melhorar o salário. Mas tem muita luta ainda para ser feita, né? A rede privada também, muito complicado. Deputado, quem acompanha o trabalho do senhor aqui na Assembleia percebe que o senhor está muito ligado à questão do trabalho, porque está à frente da comissão, é presidente da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social aqui da Assembleia. A Comissão do Trabalho tem feito uma série de audiências preocupada, né? A comissão preocupada, os parlamentares preocupados com denúncias de trabalho análogo à escravidão. Minas está no topo do ranking dos estados brasileiros, onde há mais casos. Eu queria saber do senhor, a que se atribui isso, né? De todas as audiências que o senhor fez, já é possível tirar alguma conclusão de por que Minas está na frente desse topo aí, tão infeliz, né, digamos assim? Acho que pela própria característica de Minas Gerais, que é uma grande produção de café, a maior do país, né? Também a produção de cana, que é onde você vai localizar, né, o maior número de pessoas na condição de trabalho escravo, né? Mas nós vamos encontrar também na construção civil, na carvoaria, né, até mesmo na empresa quarteirizada da CEMIG, né, que foi localizado trabalhadores em condições de trabalho análogo à escravidão, próximo a Governador Valadares, ou seja, próximo a grandes centros, né? Sim. Mas a origem mesmo é a tentativa de se obter lucro, né, sobre a mão de obra, né, a mais-valia, né, quanto mais você diminui os direitos dos trabalhadores e a condição salarial, mais se você aumenta o lucro das empresas e alguém vai se beneficiar disso no final. E seria que tipo de trabalho, quando a gente fala análogo à escravidão? Seriam pessoas morando em locais subhumanos, não tem banheiro? Exato, tem aquela questão do salário também? Eu queria que o senhor explicasse melhor. Exato. Como é que é Acho isso? Primeiro é importante lembrar que nós tivemos, a partir do golpe de 2016, quando a presidenta Dilma, o Temer, na época, ele faz uma reforma trabalhista. Que flexibilizando aí as relações de rasga trabalho. CLT, flexibiliza tudo, né? Que nós estamos exigindo, inclusive, a revogação dessa reforma e da reforma da Previdência, né? Que a reforma da Previdência vai complementar a reforma trabalhista, né? Só abrindo um parênteses, as mulheres foram as mais prejudicadas, que vão ter que trabalhar 7 anos a mais, né? Os homens 5, as mulheres 7. Né? Então, nessas condições, aí você junta tudo, condições inadequadas de moradia. Então, os imigrantes vêm, né, os migrantes, estão em condições insalubres de moradia, né, absolutamente inadequadas. Nós já localizamos, por exemplo, gente dormindo no curral do lado das vacas, né? Não tem banheiro, muita gente não tem banheiro suficiente, então as pessoas precisam fazer as suas necessidades nos locais determinados, né? Aquela árvore ali é do fulano de tal, o outro do fulano de tal, entendeu? E a forma de pagamento não registra com carteira, paga abaixo do salário mínimo e aquela velha forma de você manter a pessoa dentro de uma determinada propriedade, em que ela, para poder se alimentar, ela tem que comprar, né, no armazém, que pertence ao proprietário, né, que os E aí ela fica endividada ela fica endividada, exatamente. Né? Então, tudo isso junto, né, vai caracterizar, né, uma situação de trabalho. Água, por exemplo, muitos não têm água potável, né, tem que pegar água no mesmo local que o gado bebe água, né? Então, é um conjunto de situações que caracteriza a situação de trabalho escravo. Deputado, e a gente teve também, durante as audiências, denúncias de ameaças a auditores fiscais, que são os profissionais responsáveis por averiguar essa situação toda, né? E ver, né, denunciar mesmo, e averiguar, multar, né? Exato. As empresas, os empresários que estiverem agindo dessa forma. Eu quero mostrar para o senhor um áudio aqui e a gente conversa depois. Se juntar todo mundo, os trabalhadores, vão numa fazenda, e vamos supor na fazenda e tem umas 30 pessoas para ir em café, juntar todo mundo. A hora que a fiscalização chegar lá, quebra o carro deles, tudo mete o pau neles lá e desce o cacete neles. Aí vai parar com essa pouca vergonha aí, ué. É intolerável, inaceitável. Procurei a Polícia Federal, que localizou o autor das ameaças, levou ele para prestar depoimento, apreendeu o celular dele, agora está investigando se ele agiu sozinho ou se tem alguma ramificação.
Pois é, isso é um exemplo, né, que foi gravado aí de como os auditores fiscais, né, a gente teve aquele célebre caso lá de Unai, que os auditores foram assassinados, e a gente até hoje, né, 2024, assistindo a esse tipo de denúncia, né? Eu acho que é importante lembrar que no governo Temer e Bolsonaro, o Ministério do Trabalho foi praticamente desmantelado, falta fiscais, agora que está retornando novamente, e essa situação ocorreu exatamente logo após uma audiência pública que nós fizemos no município de Varginha, que é o município que mais arrecada, né, com a produção de café, que Sim. tem uma grande quantidade de gente que vem, né, do norte de Minas Gerais, sudeste ali da Bahia, né, trabalhar na produção de café, e que é um dos locais também que você encontra trabalho escravo, né? Depois, o Calazans, né, que é o superintendente nosso, né, do Ministério do Trabalho, esteve presente nessa audiência e depois ele segue para outras cidades nas proximidades. Lá foi quando teve essa ameaça. E descobriram, descobriram quem foi que fez Descobriram quem foi que fez, ele foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos e ainda continua num processo na evolução, né, desse caso. Depois dessa situação, nós fizemos uma audiência pública também na nossa Comissão do Trabalho, né, de Previdência e Assistência Social, sobre essa tentativa, essa ameaça, né, que foi feita contra os trabalhadores do Ministério do Trabalho. Perfeito. Agora eu queria abrir um espaço também para a gente falar, já que estamos falando dessa relação de trabalho, né, patrão e empregado, para falar das empregadas domésticas, né? Em alguns momentos eu percebo que durante a comissão, acompanho a Comissão do Trabalho, sempre se abre espaço, se traz pessoas que lidam com isso. E a gente tem, infelizmente, no Brasil, as práticas de ter pessoas trabalhando dentro da casa das pessoas, sem nenhuma condição. Às vezes a gente descobre de vez em quando na internet casos absurdos, né, de pessoas que viveram durante anos na casa de famílias, não tiveram direito a nada. Infelizmente, a gente ainda tem essa pecha, né, no Brasil. Como que a gente pode lutar contra isso, deputado? É uma questão mais complexa, porque não são trabalhadores agrupados, né? São geralmente isoladas estão isolados nas dentro casas. das casas, né? Que é muito comum no Brasil. Uma pessoa começou a trabalhar, né, na família, ela foi passando de família de pai para os filhos, né? Sim. E vive nessa situação. Tem um quarto lá para dormir, um banheiro, né? Tem muitos casos, né? Não recebe salários porque ela tem alimentação. Então, é um quadro complexo e que está aparecendo, né, várias vezes. Nós tivemos casos aqui escandalosos, né, principalmente em Minas Gerais. E muitas vezes, quando são comprovados essa situação, e os patrões, né, são autuados, né, eles pagam, né, por exemplo, com patrimônio. Aqui eu quero chamar a atenção, vou até pegar uma colinha minha aqui. Pode pegar à vontade. Porque nós fizemos um projeto de lei aqui relacionado a essa situação, que é o projeto de lei 1774/2023, que altera uma lei, a Lei 14.924, de 1941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de qualquer bens ou direitos. Ou seja, nós tivemos um caso em que o patrão foi obrigado a pagar uma indenização de 200 mil, 300 mil reais, agora eu não me lembro. Caso de empregada doméstica. De empregada doméstica. Sim. E que ele passou o imóvel para o nome dessa pessoa. No entanto, essa pessoa tem que pagar, né, o imposto sobre transmissão e doação de qualquer bens ou direitos. E ela não tem dinheiro para fazer isso, porque normalmente um imóvel de 600 mil, ela teria que ter 60 mil reais para poder fazer essa transferência. Uhum. Então, nós estamos entrando com um projeto que, num caso como esse, seja isento desse pagamento de imposto. Ou seja, se a pessoa receber algum imóvel como indenização de algum crime cometido, que essa pessoa que receba tenha alguma facilidade, né? Tem a facilidade, tem lógica, tem que pagar lógica. esse imposto, que ela possa vender, usufruir da casa, vender e ter o dinheiro em cash. É justo. E a gente ainda tem um outro caso que foi falado na comissão, queria que o senhor comentasse também sobre a chamada uberização do serviço doméstico,
que é mais uma forma de precarizar, que é terceirizar a empregada doméstica, o serviço doméstico, para as famílias. E as condições, segundo foi relatado, né, na comissão, eu acompanhei, as pessoas, por exemplo, às vezes trabalham em 3 casas no mesmo dia, 2 casas no mesmo dia. Quem é mulher sabe, você vai fazer uma faxina em 2 casas, é extremamente exaustivo. Né? Sem alimentação, enfim, sem o transporte. Isso aí também já foi denunciado, vocês estão em cima disso. Foi denunciado que tem uma relação, né, com os aplicativos. Então, sim, a pessoa que trabalha como Uber, motorista de carro, sim, ou como entregador, né, ou de bicicleta ou de moto, né, a lógica é que ele seja um microempreendedor, né, individual, e que ele trabalhe sem qualquer tipo de direito. Né? Então, o cara não tem pagamento de INSS, não tem, sim, férias, não tem 1/3 de férias, né, não tem 13º. E a lógica do trabalho, o trabalho doméstico entrou nesse sistema também de aplicativo. Então, ela vai no aplicativo, a pessoa vai no aplicativo e chama o aplicativo uma pessoa. O aplicativo vai dar o valor da faxina. Sim. Né? Em determinados momentos mais barato, outros momentos mais caro. Mas será que pegou isso, deputado? Tantos por cento. Pega. Né? Ela, na verdade, é uma evolução de um procedimento que existia de agências de faxina, né, que a pessoa ligava, né, e chegava, determinava, a pessoa enviava, né, uma faxineira para levar. Só que nesse quadro ainda mais precarizado. E se a pessoa não gostou da faxina, tem uma punição para a faxineira. Meu Deus do céu. Tá difícil, né, deputado? O senhor tem uma outra lei, o senhor falou das leis aí, da sua colinha, vê se essa tá aí também. É uma lei que já foi aprovada, já é lei, né? Um projeto de lei do senhor que prevê que os sites oficiais do governo disponibilizem uma lista das empresas que foram autuadas por utilizarem trabalho análogo à escravidão. Exatamente. O Estado vem cumprindo essa determinação? Ele não vem cumprindo, já tem praticamente 1 ano, né, que essa lei foi aprovada. E qual que é o site continua vazio até as últimas notícias que eu tenho, né? Ele continua, se você entrar lá, o site está lá, mas se você entrar não tem ninguém. Nós estamos obtendo a lista suja via governo federal. E essas empresas, digamos, sujas, elas podem ter contratos com o governo sem nenhuma restrição? Esse é um problema que nós estamos fazendo também uma discussão, né, que aparece muito nas audiências que a gente faz sobre a situação, porque quando uma empresa ela for pega nessa situação, ela paga uma indenização, né, paga uma multa, indeniza o trabalhador e depois ela concorre de novo. Né? Sim. Então, na discussão que tem sido feita, vem sendo feita, né, porque a gente não pode ter reincidência nesses casos, né, das empresas que trabalham, que utilizam a mão de obra escrava e continuar depois tendo contratos com o governo. Né? Então, nós estamos fazendo essa discussão. Hoje continua dessa forma. Indeniza e depois estabelece contrato de novo. Nós queremos que essas empresas fiquem fora desse processo, porque são muitas empresas que são reincidentes nesse caso. Perfeito. Outra pauta que o deputado fala bastante e tem percorrido aí o interior, conversando, é sobre o projeto do governo de transferir parte da gestão da educação para as organizações sociais. Isso. O senhor tem ido a algumas cidades, dialogado com os profissionais, falou sobre isso também na Secretaria de Estado. O senhor... que visão que o senhor tem disso? Existe... como é que o senhor tem sido recebido essas informações dos profissionais que estão já nesse processo? Esse é um projeto, o projeto SOMAR do governo estadual, do governo Zema, né, que fez uma experiência em 4 escolas, né, aqui na região metropolitana, que agora está começando a ampliar, em que ele entrega a gestão da escola para uma organização social. Né? Então, ela se torna uma escola privada, gerida hipoteticamente, por uma empresa, né, uma organização que não tem fins lucrativos, né, mas não deixa de ser uma empresa privada e que remunera, né, aqueles que são os seus diretores. Sim. Né? E essas organizações sociais, elas contratam os professores. Então, os professores que são do Estado, efetivados, né, ou contratados,
são retirados da escola e a organização social ela contrata, né? Então nós temos, por É uma exemplo, terceirização aí do serviço. é uma digamos. terceirização de serviço, né? Sim. E que burla as leis, né? Porque se ela é uma escola privada, ela tem que pagar ao professor nessa escola o piso do Simpro-EBG, né? Mas ela contrata normalmente como técnico de educação, para cair num outro piso, um piso Menor. inferior. Exato. Né? Então, essa que é a situação, né? O que é a mesma coisa estão tentando fazer com os hospitais da FHEMIG. Então, nós somos contrários a essa forma de organização E esse que vem movimento sendo feito. que os senhores da oposição têm começado, já tem um tempo, tem surtido algum efeito? Tem. Parar esse processo ou não? Não, Mais ele difícil, abriu um né? edital agora no dia 7 de agosto, que ainda nós estamos buscando informações ainda, de escolas que queiram se colocar numa situação em que a escola poderia ser entregue para uma organização social. Eu sei, por exemplo, que o Sindiúti fez uma campanha, né, estadual dirigida às escolas, e a gente tem ajudado também nas escolas que a gente passa, né, pelo estado afora, informando sobre essa situação, né, para não permitir, né, que isso aconteça, né, porque a tendência é que você tenha, além de prejudicar os profissionais, né, você permite que a escola vise o lucro para poder pagar, né, os seus dirigentes, né, dentro dessas escolas. Perfeito. Deputado, eu queria uma opinião do senhor. Tem uma notícia fresquinha aqui. A gente está gravando o programa hoje, dia 10 de setembro, que é a deputada petista do seu partido, Macaé Evaristo, que foi escolhida como ministra dos Direitos Humanos. O senhor ficou feliz com essa escolha? O senhor já cumprimentou ela? Já falou com ela sobre isso? Não, ainda não falei. Vou encontrar provavelmente hoje, né? Mas já felicitei via celular. Certo. O que o senhor achou? Não, achei que foi uma boa escolha. Acho triste toda a situação, né? Sim. Porque eu também já conhecia o Silvio Almeida, né? O ministro. Mas Só para a gente situar as pessoas, Isso. ele foi acusado de assédio sexual. Exato. E agora o presidente Lula tirou e agora chamou a deputada petista Macaé Evaristo para ocupar o Ministério dos Direitos Humanos. Que é uma professora também, né? Já tem uma carreira larga longa na experiência, educação. já foi secretária estadual de educação, né? Já foi também do Ministério da Educação, e agora vereadora e deputada estadual. Então ela tem uma bagagem muito grande, né? Acho que pode cumprir um bom mandato. Sim, e ela está à frente, né? Esteve à frente até agora há pouco, né? Que ela já saiu para ir para Brasília, do Estatuto da Igualdade Racial, que é o estatuto que a Assembleia está correndo o Estado inteiro, colhendo sugestões para que o Estado tenha um Estatuto da Igualdade Racial. E ela está à frente, assim como outras deputadas. Como outros deputados, exatamente. Do Estatuto. Isso. E, deputado, só para a gente finalizar, a gente tem uma questão aí que os deputados da oposição estão trabalhando nesse momento, que é a aprovação de um projeto de resolução para tirar os efeitos de um decreto estadual do governador Zema, que impõe o teto de gastos ao Estado. Uma medida tomada, segundo ele, uma exigência do governo federal para adesão ao regime de recuperação fiscal, depois que o governo do estadual e a União fecharam um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal para dar conta aí de possibilidades melhores de pagamento da dívida de Minas com a União, que hoje chega a 165 bilhões de reais. A história é longa, por isso que eu estou tentando explicar. O governo fala que é uma situação transitória até a aprovação do PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento da Dívida, que está sendo votado na Câmara dos Deputados e que prevê situações melhores, né, condições melhores para pagamento da dívida. O que o senhor tem para falar sobre isso de momento? Se permanecer esse projeto de teto de gastos, vai ser um desastre para Minas Gerais, porque ele prevê privatização, congelamento de salários, congelamento de concursos, né? Então, não permite a progressão de carreira dos servidores públicos e não há investimentos novos na área da saúde e da educação. Então, atinge a população toda, os trabalhadores do Estado, né? E como ele não conseguia ter votos suficientes aqui dentro... porque teria que ser, segundo os senhores aprovado, mesmos falam, aprovado aqui por um projeto de lei complementar que exige 39 já estava tramitando, deputados. Né? Já estava tramitando. Ele não consegue o número de votos necessários, então ele fez por decreto. Então, os
Os deputados de oposição, não sei se alguns também de situação, mas acredito que sim, assinaram esse projeto de resolução, né, para ser votado, que não permite esse teto de gastos. Mas, paralelo a isso, está avançando no Congresso Nacional o PROPAG. Né? Sim, o senhor acredita que é uma boa opção? Que é melhor do que esta, sim, do teto de gastos, porque ela não está prevendo congelamento de salários nem congelamento de investimentos. Né? E eu sei que, caso ele seja aprovado, ele pode abandonar esse projeto do teto de gastos e aderir ao PROPAG. É o que o governador vem dizendo, né? Isso. Que ele mesmo considera melhor, porque todos, oposição e situação, não querem o regime de recuperação fiscal, dadas as coisas que o senhor já falou. Exatamente. Aí. As condições desse projeto do teto de gastos, de congelar, né, já foi utilizado no Rio de Janeiro, já foi utilizado no Rio Grande do Sul, não deu certo. Né? Sim. Além disso, nós ficaríamos com tudo isso que eu falei, né, congelado durante 9 anos e sairíamos... Depois de 9 anos com uma dívida de 210 bilhões. Então, é uma catástrofe. Agora vamos ver umas fotos legais aqui, deputado, só para o senhor me falar. Sua esposa? Sim, minha companheira. Como é que ela chama? Cida Oliveira. Cida? Vereadora em Juiz de Fora. Ah, ela é vereadora em Juiz de Fora? Eu não sabia. É recente isso essa foto, em né? Bitipoca. Em Bitipoca, que é um parque bonito de se visitar. É a praia lá de Juiz de Fora. Aqui na Posse, né? Na Posse, sim. Interessante. Quantos anos de casado que você tem? Tem 33 ou 34. Ó, tá vendo? Tem que lembrar, senão dá... porque não foi um casamento, né? Resolvemos morar ficaram juntos. Né? E a gente tem também uma gracinha, que é uma última foto, só que o tempo já está passando. Seu filho. Esse é meu filho, o Luan, que também é dirigente do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora. Tomou o mesmo caminho que o senhor, né? Que bonito. Ele é professor de História. E essa aí é a Olivia, pequenina? Minha neta. Olha que bonitinha ela. Ela veio te visitar? Esteve aqui na Assembleia fazendo uma visita. Tava lá na frente. Ela vai ser militante também. E ela mora em Juiz de Fora? Juiz de Fora. Todo mundo continua lá? Todo mundo continua lá. Obrigada, deputado, por ter compartilhado a sua experiência. Obrigado a você. Um pouco do seu trabalho, né? Parabéns também pelo trabalho que o senhor está realizando junto à Comissão de Trabalho, viu? Obrigado. Então, a gente conversou com o deputado Betão, do PT, falamos das prioridades do mandato dele, do combate ao trabalho escravo no Estado, que infelizmente é o líder em número de denúncias. Ele preside a Comissão de Trabalho. Falamos também sobre a lei elaborada por ele, que exige a publicação em sites oficiais das empresas acusadas de utilizar trabalho análogo à escravidão. Falamos, deputado, de privatizações de serviços públicos, da dívida de Minas com a União. E falamos também da trajetória pessoal do deputado. Isso Obrigada. Aí. Muito serviço. A você de casa, muito obrigada pelo carinho e até a próxima.